Muito bem, vamos lá? A gente falou um pouquinho, né, do contexto bíblico e vamos partir aqui para a nossa análise mais detalhada. Muito bem? Vamos lá. Eu aqui marquei os verbos, né? O primeiro verbo, rejoice. Rejoice. Alegrem-se, ok? Isso é o quê? É uma ordem, não é? É uma ordem, é um pedido, é uma instrução. E para que a gente, né, dê ordens, instruções ou pedido, a gente usa o imperativo, sabia? Sabe uma receita? Você vai fazer um bolo, tá lá. Como é que tá? Pegue 3 ovos, uma xícara de açúcar, 3 de farinha, misture tudo. Então, olha, pegue, misture, bata. Isso é imperativo, instruções. Então, essa é a instrução do Senhor. Rejoice. Então, nós vamos marcar aqui o nosso primeiro verbo. Rejoice. Ok? Pray. Rejoice always. Alegre-se sempre. Pray continually. Orem continuamente. Então, nós temos os nossos dois verbos. Próximo verbo, give. Give, que é o verbo dar, né? Give. Give thanks, tá? Então, os três, nós temos recebendo a instrução do Senhor. Rejoice, pray and give. Olha como é fácil o inglês. Gente, a gente está falando de imperativo, tem gente que não sabe nem o que é imperativo, e se vocês também, né, não precisam se preocupar com essas nomenclaturas, que não são importantes. Eu gosto sempre, lembra que eu falo? Eu gosto que vocês conheçam as classes de palavras, principalmente as mais importantes, como verbo, substantivo, adjetivo. É muito importante que vocês saibam isso, porque vocês vão entender os textos falados ou escritos muito melhor. Muito melhor. Né? Mas vocês não têm que saber essas nomenclaturas, tá? Por isso que a gente está fazendo aqui um trabalho em cima do contexto. Mas olha só, é só eu pegar a raiz de qualquer verbo. Rejoice, pray, give. Pronto. Qualquer verbo. Eat, sit, stand. Né? Sit down, sente-se. Stand up, levante-se. Certo? É só a raiz do verbo, ele é muito simples, porque o inglês não tem conjugação verbal como no português. Ele é muito mais simples. E novamente aqui, verb to be, certo? Tem sempre que aparecer um verb to be, então vocês já estão, ó, carecas de saber como é que é o verb to be. Só tem um? Só, né? Só um verb to be. Verb to be in the present and singular, right? Is. He, she, it is. Muito bem. Nouns. Vocês lembram o que é nouns? Substantivo. Muito bem. Olha aqui que eu marquei o primeiro. Thanks. Língua no meio dos dentes. Sopra o ar para fora. Thanks. Thanks. Nesse contexto, ele está como substantivo. Deem graças, ok? Plural, ok? E thanks. In all circumstances, in all circumstances, em todas as circunstâncias. Outro substantivo, God, ok? God. Agora, olha que interessante. Se vocês estão me acompanhando, essa é a nossa sexta live, não é mesmo? Desse programa Inglês para Cristãos. Se vocês estão me acompanhando, você vai lembrar que dias atrás a gente trabalhou com as promessas do Senhor para a nossa vida, usando o will, né? As coisas que o Senhor vai fazer na nossa vida. O will que indica futuro. Só que olha aqui, agora esse will não está na posição de verbo. Está na posição de substantivo. Não é isso? Will, singular. Este é o desejo do Senhor. Essa é a vontade. Então, will aqui quer dizer vontade.
Lembra do livre-arbítrio? Livre-arbítrio em inglês é o quê? Free, que é livre, will, a sua vontade, que seja feita a sua vontade. Né? Nós somos livres para fazer a nossa vontade. Porém, nem tudo nos convém, não é mesmo? Mas nós somos livres. Então, o will, free will, é o livre-arbítrio, ok? E aqui ele está na posição de esta é a vontade do Senhor, God's will. Muito bem. E aí nós temos Jesus and Christ, que são dois substantivos próprios, certo? Fechamos os verbos e os substantivos. Vamos lá, object pronoun, que é o pronome objeto. O que é isso? É simplesmente o pronome que vem depois do verbo, pronto. Às vezes pode ser igual, como este aqui. Olha aqui, ó. You, esse aqui não é um pronome pessoal você, mas ele está na posição que ele vem depois do verbo. Então, essa é a vontade do Senhor para você. Não é você vai lá. Você vai lá, então está na posição de pronome pessoal mesmo, né, de sujeito. Mas aqui não, essa é a vontade do Senhor para você. Então, vem depois do verbo, eles chamam de pronome objeto, ok? Prepositions, a gente tem que conhecer as preposições, porque elas são muito, muito importantes em inglês, muito. E principalmente porque elas que formam os verbos frasais, que são aqueles verbos acompanhados de partículas. E, em geral, as partículas são preposições. E pode ser uma, duas ou até três. Então, é muito importante que a gente saiba identificar as preposições, ok? Nós temos aqui in, rejoice always, pray continuous, give thanks em todas as coisas, in all circumstances, né? Em todas as circunstâncias. E tem mais algum in? Tem aqui, ó. Essa é a vontade do Senhor para você in Christ Jesus, né? Em Cristo. Essa é a vontade do Senhor para você em Cristo. Muito bem, e nós temos aqui for, para você. Para você. Aí, olha só. Tem um outro for aqui, não tem? Mas eu não vou marcar. Será por que eu não vou marcar esse for? Daqui a pouco vocês vão saber. Então, agora, eu vou para os advérbios, ok? Gente, é muito simples. Um adjetivo, ele qualifica uma pessoa ou uma coisa. Menino, bom. Casa, grande. Então, está qualificando as coisas e as pessoas. E o advérbio, ele vai mexer com o verbo, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, always. Always, que é sempre. Então, olha só. Esse advérbio, ele está modificando esse verbo. Rejoice, alegrem-se. Alegrem-se quando? De vez em quando? No, it's not sometimes, it is always, sempre. Então, geralmente, o advérbio, ele vem perto do verbo. Por quê? Porque ele está modificando o verbo. Então, rejoice always. Alegrem-se sempre. Tem mais algum? Tem. Continually. Mais uma vez, ele está modificando o verbo. Pray. Pray quando? Uma vez ou outra? Once upon a time. No. Continually. Pray continually. Orem continuamente. Então, o advérbio vem aonde? Perto do quê? Do verbo. Por isso que é advérbio. Ok? Muito bem. Quase fechando. Aí, eu coloquei aqui, para a gente não ficar muito detalhista, né? As palavras maiores que são importantes para você entender uma frase é aquilo que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar com o verbo, porque verbo é ação, o verbo comunica. A gente tem que trabalhar com substantivos, porque se você não entender um substantivo, você não consiga, às vezes, entender a frase.
A gente tem que trabalhar com os adjetivos, porque está qualificando. Aquela pessoa cantou bem ou cantou mal? Então você tem que entender os adjetivos, não é? Então essas coisas mais importantes, né? E preposição é sempre importante por causa dos phrasal verbs, né? Mas as outras palavrinhas aqui, né? Eu não fiz esse trabalho porque eu não acho necessário. Então eu ponho aqui, ó, all. Ó, lembre-se que o L no inglês não tem som de U como no português. O L é L. All. Eu não sou Vilma. Para eles eu sou Vilma. Ok? O L é longo. Então aqui, ó. All. Que quer dizer? Todas. Só que é o seguinte, todas aqui no português, mas o all quer dizer tudo, todas, todos, toda, todo. Olha só, no português, gente, eu tenho 5 palavras. Tudo, todo, toda, todos, todas. No inglês é all. Acabou. Uma palavrinha. Olha como o inglês é muito mais simples. Muito bem. Aí eu marquei aqui this, esta. Um pronome demonstrativo. Esta, aquele. This, that, ok? O this para uma coisa que está perto. That é uma coisa que está mais longe, ok? Muito bem. Agora eu vou trabalhar então com aquele outro for. Meu Deus, então não é a preposição para? Não neste caso, tá? Olha aqui, ó. Give thanks in all circumstances, for this is God's will. Ó, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade do Senhor. Então esse for é no sentido de pois ou porque, né? Que seria equivalente, porque essa é a vontade do Senhor. Então esse for você pode traduzir como porque, ok? Então eu deixei pois aqui porque essa versão da Bíblia que eu peguei, né? Mas o porquê estaria até mais apropriado, porque esta é a vontade do Senhor. For this is God's will. Agora vocês vão aprender uma coisa nova. Se é que vocês já não sabem, não é mesmo? Mas se vocês estão começando com inglês, vocês vão aprender uma coisa nova. Por que faltou marcar alguma coisa, uma coisa que está perdida ali, ó? O que é isso aqui, ó? Vamos lá. Rejoice always, pray continually, give thanks in all things, in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Gente, por que tem um apóstrofo com S? For this is God's will. Como é que ficou aqui no português? Porque esta é a vontade de Deus. De Deus. É uma posse, né? Porque quem que tem a vontade? A vontade, ela é do Senhor. Então isso é uma relação de posse, não é mesmo? Esta é a vontade do Senhor, né? Então é uma relação de posse, porque a vontade é dele. Então, isso aqui, eu coloco os nomes em inglês para vocês, porque eu quero que vocês se acostumem, desde sempre, com essas nomenclaturas em inglês. Olha aqui, ó. Possessive case. Então, esse apóstrofo com esse essinho indica uma relação de posse. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Possessive case. Né? Então, no inglês, para demonstrar uma relação de posse, eles usam esse apóstrofo com um S. Aí, como é que funciona? A pessoa que tem a posse pode ser um animal, ok? Pessoa ou um animal, né? Tem que ter vida, né? A pessoa que tem a posse, ela vai vir primeiro, certo? Acompanhado do apóstrofo S. E na sequência, aquilo que a pessoa possui. Então lá não era God's will, a vontade de Deus. Olha aqui o exemplo que eu coloquei. Vilma's house. A casa da Vilma. Então, a pessoa que detém a posse vem em primeiro, apóstrofo S e a coisa possuída, tá?
Então, olha só. Essa relação de posse funciona para duas coisas no inglês. Para objetos, obviamente, objetos, coisas, né, os pertences, porque são posse, mas também funciona para os membros da família. Membros da família? Membros da família. Olha esse exemplo aqui, ó. My mom's sister. My mom's sister. Lembra que de trás para frente. Sister é o quê? Irmã, né? Então é a irmã de quem? My mom's. My mom's sister. A irmã da minha mãe. Num primeiro momento parece complicado, mas é simples, tá? Quem tem a posse? Uma pessoa ou um animal. A pessoa que tem a posse vem na frente. Apóstrofe S e a coisa possuída. Então, Vilma's house. A casa da Vilma. Aqui eu coloquei meu irmão. Ó, my brother's car. O carro do meu irmão. My brother's car. Então, vamos repetir. Essa relação de posse no inglês é só pessoa, coisa ou pessoa, pessoa. Pessoa, pessoa, tá? Como aqui no caso, a irmã da minha mãe. Certo? Podia ser o pai do meu amigo. E se fosse o pai do meu amigo, como é que ia ficar? Pai do meu amigo. Lembre-se que quem tem a posse vem na frente. Quem que tem o pai? Meu amigo. Então vamos lá, como é que é meu amigo em inglês? Good. My friend, né? My friend. Então a pessoa que tem a posse. E aí, apóstrofo, S, very good. E aí, e o que esse meu amigo tem? Um pai, não é? My friend's father. My friend's father. Você viu como é simples? Pessoa com coisa e pessoa com pessoa. Membros da família, em geral, muito usado. Olha aqui, vocês aprenderam uma coisa nova, o possessive case. Parece muito complicado, mas é super simples. Ok?